Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 18 de novembro, sexta-feira, dia da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. As Basílicas de São Pedro e São Paulo, que ficam em Roma, são muito veneradas pelos cristãos, pois carregam uma história de muitos séculos. Ao recordarmos o templo dedicado a esses dois grandes apóstolos, recordamos a nós mesmos que devemos ser uma igreja viva, participante e comprometida. Ser uma igreja da comunhão e do lava-pés. Sejamos, pois, uma igreja viva e presente no mundo de hoje. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O texto é extremamente simbólico. Vamos compreender um pouquinho. Primeiro, o evento se dá, teoricamente, pós-multiplicação dos pães. Né? Então, primeiro, o milagre de Jesus da multiplicação dos pães. A barca representa a comunidade cristã. Outro aspecto, Jesus, antes de qualquer ação importante, ele se coloca em oração. E ele fica sozinho, para se comunicar com o Pai. É um processo que na Cristologia a gente chama de autoconsciência. Então, cada vez que ele vai conversando com o Pai, ele vai tendo autoconsciência de quem ele é e qual é a sua missão. O que ele deve fazer. 3 horas da manhã. Cristo ele morre na cruz às 3 horas da tarde. 3 horas da manhã é o inverso. Né? É a hora das trevas. Vocês podem ver que filmes de terror, quando o mal se manifesta geralmente às 3 horas da manhã. É a antítese, né? O oposto das 3 horas da tarde, a hora da salvação. A hora das trevas, 3 horas da manhã. Não há luz, ou seja, não há Cristo. As trevas venceram. Representa o quê? A morte dele. Outro aspecto, Jesus caminha sobre as águas. As águas, o mar, representa as forças contrárias a Deus, porque no fundo do mar não tem luz. Por isso que Jesus fala: "Farei de vocês pescadores de homens." O que é isso? É retirar do fundo do mar, onde não há luz, onde só há trevas, as pessoas, os seres humanos, para que sejam trazidos à superfície, onde há luz. Por isso o sentido da barca, né? E de Cristo ter escolhido pescadores, na sua maioria, para se tornarem seus discípulos. Quando vem ele caminhando sobre as águas, ou seja, sobre as forças do mal, quer dizer que elas estão submissas a ele, Cristo tem o poder supremo, as forças do mal não podem fazer mal a ele, gritam apavorados: "É um fantasma." Por quê? É ele ressuscitado. Lembra vocês que quando nós estamos no período pascal, que nós vamos refletindo sobre as aparições de Jesus, muitos ficam com medo, porque acham que ele é um fantasma. Mas não é ele ressuscitado. Portanto, aqui é a mesma coisa. Ele venceu o mal.
ao ressuscitar. Ele derrota a morte. Portanto, ele caminha sobre o mar. E acham que ele é um fantasma. Ele vai dar a mesma resposta numa das passagens em que ele aparece ressuscitado. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Tanto que numa dessas passagens, acho que é do Evangelho de Lucas, ele pede algo para comer, para mostrar que é ele. Pedro, diante do fato de ser ele tenta sair da comunidade, a barca, e vai ao encontro de Jesus. Porém, os ventos, ou seja, as forças contrárias à comunidade que jogam a barca para lá e para cá, se insurgem e Pedro, que está fora da comunidade, começa a afundar. Ou seja, o que quer dizer isso? Aquele que está fora da barca, aquele que está fora da comunidade, tem uma chance de, diante das dificuldades e dos problemas da vida, afundar. Porque lhe falta a segurança da comunidade. Entretanto, ele grita ao Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor o ouve. Ou seja, por mais que a pessoa tenha a segurança da comunidade, onde ela vai vivenciar a sua fé, onde ela vai receber o aporte espiritual, ela também pode ser ajudada fora, desde que ela clame ao Senhor. E aí o que Jesus faz? O tira daquela situação e o leva à barca. Vamos lá, ó. Jesus estendeu a mão, assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Porque Cristo está no meio da comunidade. Portanto, Pedro, que estava afundando no pecado, nas dificuldades, na miséria, se entregando à vida do pecado, ele é resgatado e é reinserido na comunidade de novo. Onde ele está seguro. Como eu falei para vocês, queridos irmãos e irmãs, há toda uma simbologia aqui. E aqui compreendemos, encerro, o aspecto importante de pertencer à comunidade, de parar com essas desculpinhas básicas. Eu não vou na igreja, eu não vou na comunidade, porque lá tem muita fofoca, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. Isso é tudo desculpa. É tudo desculpa. Porque problema, dificuldade, fofoca, briga tem em tudo que é lugar. Ou as nossas famílias são feitas de anjos, ou o nosso ambiente de trabalho é feito de anjos. Ou o bar da esquina, onde muitas vezes eu vou lá tomar o goró, é feito de anjos. Não. Onde há ser humano, há dificuldades. Há coisas boas e há coisas ruins. Em qualquer lugar é assim. Onde há pessoas, vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Vai ter gente compromissada e vai ter gente frustrada. Isso tem em qualquer lugar. Isso tem em qualquer lugar. O que eu tenho que ter noção é, quando eu estou junto com a comunidade, eu sou mais forte. Fora dela, eu sou suscetível, adiante dos problemas, as dificuldades, os obstáculos da vida, a submergir. Ou seja, a afundar. Agora, se eu estiver junto com a comunidade, podem vir os ventos, vão balançar a barca, ela vai ficar de um lado para o outro, vou ficar com medo, mas eu terei a segurança porque Cristo está na barca. Portanto, ele vencerá o mal. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.